Capítulo 15. Nova York, 1976. Os repórteres reunidos diante da fachada cinzenta do Waldorf Astoria Hotel em Nova York observavam o desfile de celebridades em trajes a rigor, que desembarcavam das limusines, passavam pelas portas giratórias e seguiam para o grande salão de baile no terceiro andar. Os convidados vinham de todas as partes do mundo. Câmeras espocavam enquanto os fotógrafos gritavam: "Senhor vice-presidente, quer olhar para cá, por favor? Governador Adams, posso tirar uma foto, por favor?" Havia senadores e representantes de vários países, magnatas do mundo dos negócios e dos artistas famosos, e todos estavam ali para celebrar o 60º aniversário de Ellen Scott. Na verdade, não era tanto ela que homenageavam, mas sim a filantropia da Scott Industries, um dos mais poderosos conglomerados do mundo. O vasto império incluía empresas petrolíferas e usinas siderúrgicas, sistema de comunicações e bancos. Todo o dinheiro arrecadado naquela noite iria para obras de caridade internacionais. A Scott Industries tinha interesse em todas as partes do mundo. Há 27 anos, seu presidente Milo Scott morrera inesperadamente de um ataque cardíaco e sua esposa Ellen assumira o comando do gigantesco conglomerado. Nos anos subsequentes, ela demonstrara ser uma brilhante executiva, pois mais do que triplicar o patrimônio da empresa. O grande salão de baile do Waldorf Astoria era um enorme salão decorado em bege e dourado com um palco acarpetado em vermelho num lado, um balcão com 33 camarotes, com um candelabro sobre cada um, estendia-se em curva em todo o ambiente. No centro do balcão sentava-se a convidada de honra. Havia pelo menos 600 homens e mulheres presentes, jantando em mesas reluzentes pela prataria. Terminando o jantar, o governador de Nova York subiu ao palco. "Senhor vice-presidente, senhoras e senhores, honrosos convidados, estamos todos aqui esta noite com um único propósito: prestar um tributo a uma mulher extraordinária e a sua generosidade altruísta ao longo dos anos. Ellen Scott é o tipo de pessoa que poderia ter alcançado o sucesso em qualquer área. Poderia ter sido uma grande cientista ou médica. Também seria uma grande política e devo dizer que se Ellen Scott decidir se candidatar à presidência dos Estados Unidos, serei o primeiro a votar nela. Não na próxima eleição, é claro, mas na seguinte." Houve risos e aplausos. Mas Ellen Scott é muito mais do que apenas uma mulher brilhante. É um ser humano caridoso e compassivo que nunca hesitará em se envolver nos problemas com que se defronta o mundo atual. O discurso prolongou-se por mais 10 minutos, mas Ellen Scott não prestava mais atenção. "Como ele está enganado", pensou amargurada. "Como todos estão enganados. A Scott Industries nem mesmo é minha. Milo e eu a roubamos. Eu sou culpada de um crime ainda maior do que esse. Não importa mais, não agora, porque em breve estarei morta." Ela recordou as palavras exatas do médico ao ler os resultados dos exames que representavam a sua sentença de morte.
Lamento profundamente, Sra. Scott, mas receio que não haja maneira de lhe dar a notícia gentilmente. O câncer espalhou-se por todo o sistema linfático. É inoperável. Ela sentira um súbito peso no estômago. Quanto tempo ainda me resta? O médico hesitara. 1 ano, talvez. Não é tempo suficiente, não com tanta coisa ainda por fazer. Não dirá coisa alguma a ninguém, é claro. Sua voz era firme. Claro que não. Obrigada, doutor. Não tinha lembrança da saída do Centro Médico Presbiteriano Colômbia ou da viagem para o centro da cidade. Tinha apenas um pensamento: devo encontrá-la antes de morrer. O discurso do governador terminara. Senhoras e senhores, é minha honra e privilégio apresentar a senhora Ellen Scott. Ela levantou-se, ovacionada de pé, e encaminhou-se para o palco. Uma mulher magra, cabelos grisalhos, empertigada, vestida com uma elegância, irradiando uma falsa vitalidade. Olhar para mim é como ver a luz distante de uma estrela há muito morta. Pensou amargurada, na verdade não estou mais aqui. No palco ela esperou os aplausos cessarem. Estão aplaudindo um monstro. O que fariam se soubessem? Quando começou a falar, a voz estava firme. Senhor vice-presidente, senadores, governador Adams. 1 ano, pensava ela. Eu me pergunto onde ela está. Se continua viva, preciso encontrá-la. Ela continuou a falar, dizendo automaticamente todas as coisas que a audiência esperava ouvir. Aceito com satisfação esse tributo, não para mim, mas para todos que tanto têm trabalhado a fim de aliviar o fardo dos meus afortunados, dos menos afortunados do que nós. Sua mente retrocedeu no tempo, por 42 anos, até Gary, Indiana. Gary, Indiana. Aos 18 anos, Ellen Dudash era empregada na fábrica de peças automotrizes da Scott Industries em Gary, Indiana. Era uma jovem atraente e expansiva, muito popular entre os colegas de trabalho. No dia em que Milo Scott foi inspecionar a fábrica, Ellen foi escolhida para escoltá-lo. Já pensou nisso, Ellie? Talvez acabe se casando com o irmão do patrão e todos nós estaremos trabalhando para você. Ellen Dudash riu. É bem possível e vai acontecer quando as galinhas criarem dentes. Milo Scott não era absolutamente o que Ellen esperava. Tinha 30 e poucos anos, era alto e esbelto. Não é nada feio, pensou Ellen. Ele era tímido, quase diferente. É muita gentileza da sua parte tomar seu tempo para me mostrar as instalações. Espero não estar afastando do seu trabalho. Ela sorriu. Espero que esteja. Era um homem fácil de se conversar. Não posso acreditar que estou gaguejando com o irmão do patrão. Espere só até contar tudo a mamãe e papai. Milo Scott parecia verdadeiramente interessado pelos operários e seus problemas. Ellen conduziu-o pelo departamento em que eram fabricadas as peças de transmissão. Mostrou a sala de têmpera, onde as engrenagens eram submetidas a um processo de endurecimento, a seção de acondicionamento e o departamento de expedição. Ele parecia devidamente impressionado. Sem dúvida, é uma grande operação, não é mesmo, senhorita Dudash? Ele possui tudo isso e se comporta como um garoto embasbacado, agente de todos os tipos.
Foi na sessão de montagem que o acidente ocorreu. O cabo de um carro suspenso, levando ferro, despencou. Milo Scott encontrava-se diretamente embaixo. Ellen viu o que estava para acontecer, uma fração de segundo antes, e sem pensar, empurrou-o para o lado. 2 barras de ferro atingiram-na antes que pudesse escapar. Ela caiu inconsciente. Despertou numa suíte particular de um hospital. O quarto estava literalmente repleto de flores. Quando abriu os olhos e viu tudo, Ellen pensou: morri e fui para o céu. Havia orquídeas, rosas, lírios, crisântemos e flores raras que não podia identificar. O braço direito estava engessado, as costelas enfaixadas. Uma enfermeira entrou. Ah, já acordou, senhorita Dedas. Vou chamar o médico. Onde estou? Blake Center é um hospital particular. Ellen correu os olhos pela ampla suíte. Nunca poderei pagar tudo isso. Estamos interceptando as ligações para você. Que ligações? A imprensa vem tentando entrevistá-la. Seus amigos têm telefonado. O Sr. Scott ligou várias vezes. Milo Scott. Ele está bem? Como? Ele ficou machucado no acidente? Não. Esteve aqui no início da manhã, mas você ainda dormia. Ele veio me visitar. Isso mesmo. A enfermeira correu os olhos à sua volta. A maioria destas flores foi enviada por ele. Incrível! Seus pais estão na sala de espera. Sente-se em condições para recebê-los agora? Claro, vou chamá-los. Puxa, nunca fui tratada assim num hospital, pensou Ellen. Seus pais entraram e se aproximaram da cama. Eles haviam nascido na Polônia e tinham apenas uma noção de inglês. O pai era mecânico, corpulento e rude, na casa dos 50 anos. A mãe era uma camponesa simples do norte da Europa. Trouxe-lhe uma sopa a Ellen. Mamãe, eles dão comida às pessoas nos hospitais. Não da minha sopa. Não vão alimentar você direito no hospital. Coma tudo e ficará boa mais depressa. Já viu o jornal? Eu trouxe para você, comentou o pai. Entregou o jornal a Ellen. A manchete dizia: operária arrisca a vida para salvar patrão. Ellen leu a matéria 2 vezes. Foi muita coragem sua salvá-lo. Coragem! Foi uma estupidez. Se eu tivesse tempo para pensar, teria me salvado. Foi a coisa mais imbecil que já fiz. Ora, eu poderia ter morrido. Milo Scott foi visitar Ellen mais tarde. Ainda naquela manhã, trazia outro buquê de flores. São para você, disse contrafeito. O médico garantiu que ficará boa. Eu não tenho palavras para expressar como me sinto grato. Não foi nada. Foi o ato mais corajoso que já vi, salvou minha vida. Ellen tentou se mexer, mas o movimento provocou-lhe uma aguda dor no braço. Você está bem? Claro. Ela sentiu o lado começar a latejar. O que o médico disse que estava errado comigo? Quebrou o braço e está com 3 costelas fraturadas. Ele não podia dar uma notícia pior. Os olhos de Ellen encheram-se de lágrimas. Qual é o problema? Como ela podia lhe contar? Riria dela. Vinha economizando para umas férias há muito sonhadas, em Nova York com algumas colegas da fábrica. Era seu sonho. Agora ficarei sem trabalhar 1 mês ou mais. Lá se vai Manhattan. Ellen trabalhava desde os 15 anos. Sempre fora independente, autossuficiente, mas agora pensou: se ele está mesmo tão grato? Talvez concorde em pagar parte das contas do hospital, mas não posso pedir-lhe. Começava a se sentir sonolenta. Deve ser a medicação.
e disse com a voz meia engrolada: Obrigada por todas as flores, Sr. Scott, e foi um prazer conhecê-lo. Eu me preocuparei com as contas do hospital mais tarde. Ellen Dedas adormeceu. Na manhã seguinte, um homem alto e de aparência distinta entrou na suíte de Ellen. Bom dia, senhorita Dedas. Como está se sentindo esta manhã? Muito melhor, obrigada. Sou Sam Norton, diretor de Relações Públicas da Scott Industries. Ah, ela nunca ouvira antes. Mora aqui? Não, vim de avião de Washington. Para me ver? Para ajudá-la. Ajudar-me em quê? A imprensa está lá fora, senhorita Dedas. Como não creio que já tenha dado uma entrevista coletiva alguma vez, pensei que talvez pudesse querer alguma ajuda. O que eles querem? Basicamente vão perguntar como e por que salvou o Sr. Scott. Isso é fácil. Se eu parasse para pensar, teria fugido de lá como se fosse do inferno. Norton fitou-a, aturdido. Senhorita Dedas, acho que eu não diria isso se estivesse no seu lugar. Por quê? É a verdade. Não era absolutamente o que ele esperava. A garota parecia não ter a menor ideia de sua situação. Alguma coisa a preocupava e resolveu falar. Vai se encontrar com o Sr. Scott? Vou sim. Poderia me fazer um favor? Se eu puder, claro. Sei que o acidente não foi culpa dele e não me pediu para empurrá-lo para o lado, mas... O mas veio forte e independente em Ellen. Levou-a a hesitar. Ora, não importa. É agora, pensou Norton. Quanto ela tentará extorquir? Será dinheiro, um cargo melhor? O quê? Continue, por favor, senhorita Dedas. Ela falou impulsivamente. A verdade é que não tenho muito dinheiro, vou perder algum pagamento por causa disso. E acho que não tenho condições de pagar todas as contas do hospital. Não quero incomodar o Sr. Scott, mas se ele pudesse me arrumar um empréstimo, juro que eu pagaria tudo. Ellen percebeu a expressão de Norton e interpretou-a errada. Desculpe. Talvez esteja parecendo mercenária. Acontece que eu estava economizando para uma viagem e isso arruinou meus planos, respirou fundo. Mas não é problema dele, darei um jeito. Sam Norton quase beijou-a. Há quanto tempo que não deparo com a inocência autêntica. É suficiente para restaurar minha fé no sexo feminino. Sentou-se no lado da cama e sua atitude profissional desapareceu. Pegou-lhe a mão. Ellen, tenho o pressentimento de que você e eu vamos ser grandes amigos. Prometo que não precisará se preocupar com dinheiro. Nossa primeira providência será levá-la para esta entrevista coletiva. Queremos que saia disso tudo com uma boa imagem e... Ele parou. Serei franco. Minha função é cuidar para que a Scott Industries saia disso tudo com a melhor imagem. Está entendendo? Acho que sim. Está querendo dizer que não parecia certo se eu dissesse que não estava realmente interessada em salvar Milo Scott? Ficaria muito melhor se eu dissesse algo como: gosto tanto de trabalhar para a Scott Industries que, quando vi o Sr. Milo Scott em perigo, compreendi que devia tentar salvá-lo, mesmo com o risco da minha própria vida. Isso mesmo! Ellen riu. Muito bem, se isso vai ajudá-lo. Mas não quero enganá-lo, Sr. Norton. Não sei o que me levou a proceder daquela forma. Ele riu. Esse será nosso segredo. Agora vou deixar as feras entrarem. Havia um grande número de repórteres e fotógrafos.
de emissoras de rádio, jornais e revistas, a imprensa tencionava tirar o máximo proveito. Não era todos os dias que uma linda empregada arriscava a vida para salvar o irmão do patrão. E o fato de o patrão ser Milo Scott não prejudicava a história em nada. Senhorita Dedas, quando viu aquele ferro caindo, qual foi o seu primeiro pensamento? Ellen olhou para Sam Norton com uma expressão de inocência e respondeu: Pensei, preciso salvar o Sr. Scott. Eu nunca me perdoaria se o deixasse morrer. A entrevista coletiva prosseguiu sem maiores dificuldades. Quando percebeu que Ellen começava a se cansar, Sam Norton apressou-se em encerrá-la. Já chega, senhoras e senhores, muito obrigada a todos. Depois que os jornalistas se retiraram, Ellen perguntou: Eu me saí bem? Foi maravilhosa, e agora durma um pouco. Ela teve um sono irrequieto. Sonhou que se encontrava no saguão do Empire State, mas os guardas não a deixavam subir no alto porque não tinha dinheiro suficiente para comprar um ingresso. Milo Scott foi visitar Ellen naquela tarde. Ela ficou surpresa ao vê-lo. Fora informada que ele morava em Nova York. Contaram-me que você se saiu muito bem na entrevista coletiva. Você é uma heroína. Sr. Scott, preciso lhe contar uma coisa. Não sou uma heroína. Não parei para pensar em salvá-lo. Eu apenas o fiz. Sei disso. Sam Norton me contou. Então, há vários tipos de heroísmo, Ellen. Não pensou em me salvar, mas agiu instintivamente, em vez de se salvar. Eu apenas queria que soubesse. Sam também me contou que estava preocupada com as contas do hospital. Bem, já cuidei de tudo. E quanto à possibilidade de perder uma parte do salário, ele sorriu. Senhorita Dedas, acho que não sabe o quanto lhe devo. Não me deve nada. O médico me informou que você receberá alta amanhã. Poderei levá-la para jantar? Ele não compreende, pensou Ellen. Não quero sua caridade nem sua compaixão. Falei sério quando disse que não me deve nada. Obrigada por se encarregar das contas do hospital. Estamos quites. Ótimo. E agora, posso convidá-la para jantar? Foi assim que começou. Milo Scott permaneceu em Gary por uma semana e viu Ellen todas as noites. Os pais advertiram-na. Tome cuidado, os patrões não saem com operárias, a menos que queiram alguma coisa. Essa foi a atitude de Ellen Dedas no início, mas Milo a fez mudar de ideia. Foi um perfeito cavalheiro em todos os momentos. E a verdade finalmente aflorou em Ellen. Ele gosta mesmo da minha companhia. Enquanto Milo se mostrava tímido e reservado, Ellen era franca e expansiva. Durante toda a sua vida, Milo estivera cercado de mulheres com a ambição ardente de entrarem para a poderosa dinastia Scott e se empenhavam em jogos calculistas. Ellen Dedas era a primeira mulher totalmente honesta que Milo já conhecera. Dizia exatamente o que pensava. Era inteligente, atraente e, acima de tudo, uma companhia divertida. No final da semana, os dois estavam apaixonados. Quero casar com você, disse Milo. Não consigo pensar em qualquer outra coisa. Vai casar comigo? Não. Ellen também não fora capaz de pensar em outra coisa. A verdade era que estava apavorada. Os Scott encontravam-se tão próximos da realeza quanto era possível nos Estados Unidos. Eram famosos, ricos e poderosos,
Não pertenço ao círculo deles, só poderia bancar a tola. E o mesmo aconteceria a Milo. Mas ela sabia que tratava uma batalha perdida. Foram casados por um juiz de paz em Greenwich, Connecticut, e viajaram até Manhattan para que Ellen Scott Dudas fosse apresentada à família do marido. Byron Scott recebeu o irmão bruscamente. Mas que loucura foi essa, casar com uma vigarista polonesa? Ficou maluco? Susan Scott foi igualmente implacável. Claro que ela se casou com Milo pelo dinheiro. Quando descobrir que ele não tem nada, arrumaremos uma anulação. Esse casamento não vai durar muito. Mas eles subestimaram Ellen Scott. Seu irmão e sua cunhada me odeiam, mas não me casei com eles, casei com você. Não quero me interpor entre você e Byron. Se isso o deixa muito infeliz, Milo, basta dizer e irei embora. Ele abraçou a esposa e sussurrou: Adoro você. E quando Byron e Susan a conhecerem direito, também vão adorá-la. Ellen apertou-o e pensou: como ele é ingênuo. E como eu o amo. Byron e Susan não eram grosseiros com a nova cunhada. Mostravam-se condescendentes. Para eles, Ellen seria sempre a garota polonesa que trabalhara numa das fábricas da Scott Industries. Ellen observava e lia sobre como as esposas dos amigos de Milo se vestiam e tratava de imitá-las. Estava determinada a se tornar a esposa apropriada para Milo Scott e conseguiu. Mas não aos olhos de Byron e Susan. E pouco a pouco sua ingenuidade transformou-se em cinismo. Os ricos e poderosos não são tão maravilhosos assim, pensou. Tudo o que querem é se tornar mais ricos e mais poderosos. Ellen era muito protetora em relação a Milo, mas havia pouco que pudesse fazer para ajudá-lo. A Scott Industries era um dos poucos conglomerados de capital fechado do mundo, e todas as ações pertenciam a Byron. O irmão caçula era um empregado assalariado, e Byron nunca o deixava esquecer isso. Tratava-o de maneira vergonhosa. Milo era encarregado de todos os trabalhos sujos e nunca recebia qualquer crédito pelo que fazia. Por que atura isso, Milo? Não precisa dele. Podemos ir embora e você pode montar seu próprio negócio. Eu não poderia deixar a Scott Industries. Byron precisa de mim. Com o passar do tempo, porém, Ellen veio a compreender o verdadeiro motivo. Milo era um fraco. Precisava de alguém forte para se apoiar. Ela sabia que ele nunca teria coragem suficiente para largar a companhia. Muito bem, pensou irritada. Um dia a companhia lhe pertencerá. Byron não pode viver para sempre e Milo é o único herdeiro. Foi um golpe para Ellen quando Susan Scott anunciou que estava grávida. O bebê vai herdar tudo. Quando a criança nasceu, Byron declarou: é uma menina, mas eu lhe ensinarei como administrar a companhia. O miserável, pensou Ellen, o coração doído por Milo. O único comentário de Milo foi: não é uma criança linda?